Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções inorgânicas, tá? Apresentar um pouquinho quais as principais funções. Bom, existem quatro funções principais, né, básicas dentro da química inorgânica, né? Então, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um, mas eu vou tentar falar da forma mais superficial, tá? De uma forma mais simples, sem aprofundar muito em cada conceito, tá? De uma forma que a gente vai aproveitar mais dentro do curso de vocês, ok? Bom, pessoal, então ácidos, né? Os ácidos, dentro do conceito mais simples da química, né? Foi formulado primeiramente aqui pelo Arrhenius. E ele fala, né, que os ácidos são aqueles compostos capazes de transferir prótons em uma reação química. Bom, simplificando isso aqui, o que quer dizer que os ácidos seriam todas aquelas substâncias que, quando dissolvidos em água, sofrem ionização e produz o cátion, no nosso caso aqui, o H+. Então, resumindo isso, Arrhenius falou que ácido é toda aquela substância que, quando dissolvida em água, produz o íon H+, tá? Olha o exemplo aqui, HCl. O HCl, quando ele for dissolvido em água, ele vai sofrer ionização, processo de ionização, e formar o íon H+, juntamente com o íon Cl-. Então, o ácido, como ele libera H+, ele seria um ácido por essa propriedade, pela propriedade de formar o íon H+, tá? Então, esse é o conceito mais simples dentro da química para ácidos, e a gente vai ficar com esse conceito aqui para o curso de vocês, que eu acho que será melhor aproveitado. Bom, vamos ver outros exemplos aqui, né? O ácido nítrico, HNO3, também, quando dissolvido em água, vai sofrer ionização, liberar íon H+, mais o íon nitrato aqui, o íon NO3-, tá? Outro exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, dissolvido em água, ioniza, libera íon H+, e íon SO4 2-. Aqui é só questão de balanceamento, né? Seriam dois íons H+, mas o principal aqui é a formação do íon H+, tá? Então, todo ácido vai ser aquela substância que forma, quando dissolvido em água, que forma íons H+, certo? De maneira bem simplificada, bem geral, pessoal, se a substância começa com hidrogênio, a maioria delas, não todas, tá? Mas a maioria das substâncias que começam com hidrogênio geralmente são ácidos, tá? O contrário não é verdadeiro. Nós temos muitas substâncias que, apesar de não começar com H+, será um ácido. Por exemplo, o ácido acético, que eu já comentei na sala com vocês, né? Ele é um ácido orgânico, vários ácidos orgânicos vão começar geralmente com carbono e o hidrogênio ionizável seria o lado final. Mas enfim, geralmente quando começa com hidrogênio aqui é porque é um ácido, se trata de um ácido, tá? Na maioria dos casos. Mas por via de regra, a, o, a substância que dissolvida em água liberar H+, é que será o ácido aqui para. Bom, existe uma classificação de ácidos, na verdade várias classificações, eu vou utilizar essa aqui com vocês, né, que é questão a força do ácido, né? Então os ácidos podem ser fortes ou fracos. Fortes seriam aqueles ácidos que se ionizam quase que completamente. Então se eu pegar o HCl, por exemplo, dissolver ele em água, a maior parte das moléculas não ficará na forma de HCl, e sim de H+ e Cl-. Tá? Então, praticamente 100% das moléculas de HCl, de ácido clorídrico, que eu dissolver na água, vai virar H+ e Cl- na forma iônica. Então, isso seria um ácido forte, quando dissocia, ou desculpa, quando ioniza quase completamente. Tá? Já os ácidos fracos, eles vão ionizar parcialmente, apenas aproximadamente aqui 5% de ionização. Olha o exemplo aqui, ácido acético, que é aquele ácido do vinagre que eu já mostrei na aula prática para vocês. Se a gente pegar o ácido acético e dissolver ele em água, se a gente pegar 100 moléculas, por exemplo, dessas 100 moléculas, basicamente 5 moléculas virariam H+, e o
acetato, CH3COO menos. O restante, os outros 95%, as outras 95 moléculas das 100 que eu joguei na água, continuariam nessa forma aqui. Tá? Então, entendam a diferença. HCl não restaria praticamente nada nessa forma, viraria H mais Cl menos, e o ácido acético ficaria nessa forma quase totalmente, só 5% viraria H mais CH3CO menos. A gente pode entender isso aqui, se a gente pegar como exemplo a prática na qual eu mostrei para vocês a condutibilidade elétrica de algumas substâncias, e lá eu mostrei para vocês a condutibilidade elétrica de dois ácidos, né? Do HCl, então só lembrando, nesse experimentozinho, eu peguei 2 eletrodos ligados a uma lâmpadazinha, liguei ela na tomada, né? E quando fecha o circuito, ou eu encostando os 2 eletrodos um no outro, ou colocando em alguma substância condutora de corrente elétrica, você fecha o circuito e a lâmpada vai acender. E dependendo da força de condução da corrente elétrica, a lâmpada acende mais ou menos. E a gente pode lembrar que quando eu coloquei os eletrodos no HCl, a lâmpada acendeu bastante forte. Porque, como dissocia totalmente, tudo vai virar H mais e Cl menos, bastante íons dissolvidos aqui na solução, vai conduzir bastante corrente elétrica. Tá? Já para o ácido acético, né, o CH3COH, do vinagre, lembra que eu peguei o vinagre, coloquei no becker e também coloquei os eletrodos lá. A gente viu que a lâmpada acendeu bem fraquinho. Por que isso acontece? Devido ao fato de ser um ácido fraco, pouca ionização, vão formar poucos íons H+, e CH3CO-, íons acetato. Então, poucos íons dissolvidos vai conduzir pouca corrente elétrica, e por isso a lâmpada acendeu mais fraco. Ok, pessoal? Então, tranquilo, com ácido forte e ácido fraco. Qualquer dúvida a gente vai tirando aí ao longo das nossas aulas. Bom, bases, né? Também no conceito mais simples, o conceito de arrênios. O que seria uma base? Para arrênios, a base seria toda substância que, quando dissolvida em água, libera o íon OH-, né? Então, temos vários exemplos de substâncias que liberam H-. Talvez o mais conhecido de vocês aqui, até não coloquei aqui como exemplo, né? Mas vocês conhecem como soda cáustica, que é o NaOH, o hidróxido de sódio, mas funciona da mesma forma. Então, aqui a gente tem o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, se eu jogar ele na água, dissolver em água, vai ocorrer o processo chamado de dissociação, liberação do íon Ca2+, mais o íon OH-, tá? Isso aqui é só efeito de balanceamento, como eu tenho duas partes aqui, o 2 multiplicando o OH, né? Quando eu vou balancear a equação do outro lado, gera 2 íons OH-, tá? Outro exemplo, hidróxido de alumínio. Dissolvido em água, libera o íon Al3+, juntamente com 3 moléculas do íon OH-. Outro, hidróxido de zinco. Dissolvido em água, ocorre o processo de dissociação, forma o íon Zn2+, né, o zinco 2+, mais 2 moléculas do íon OH-. Pessoal, vocês perceberam que todas as bases são chamadas de hidróxidos, tá? As bases são chamadas de hidróxido nesse conceito de arrênios, tá? Então, seriam aqui as substâncias que liberam íon OH-, né? Então, tem aqui no final o OH. Então, a base seria toda aquela substância que tem o OH aqui no final, para arrênios, e são chamados de hidróxidos, tá? Então, assim como os ácidos, né, as bases podem ser classificadas. Então, existem as bases fortes e as bases fracas, né? Então, bases fortes e bases fracas. Em geral, né, eu vou ter uma base forte quando eu tiver o OH associado a um metal, e esse metal obrigatoriamente tem que ser da família 1 ou da família 2, né? Lembrando lá da tabela periódica, família 1 ou 1A, ou 2 ou 2A, família 1 ou 1A dos metais alcalinos, da família 2 ou 2A dos alcalinos terrosos. Então, quando eu tenho o OH juntamente com um desses metais, com o metal de uma dessas duas famílias,
vão ser bases que se dissociam praticamente 100%, ou seja, de cada 100 moléculas do hidróxido de sódio aqui, da soda cáustica, que eu colocar em água, vai virar Na+, e OH-. Não vai sobrar praticamente molécula de NaOH. Tudo vai virar íon, tá? Já as bases fracas, é quando eu tenho o OH associado aos outros metais que sobraram, tá? Então, como exemplo aqui, hidróxido de alumínio. É uma base fraca, além do hidróxido de amônia aqui, que não é com metal, né? Seria uma base orgânica, que também é uma base fraca. E do conceito de fraco, seriam aquelas bases que se dissociam, assim como os ácidos, dissociam um pouco, aproximadamente 5%. Então, de cada 100 moléculas que eu jogar na água, aproximadamente 5 moléculas iriam se dissolver e virar íons Al3+ e OH-. Tá? Então, tranquilo isso aqui. Bom, próxima função são sais. E os sais, pessoal, interessante a gente falar dos sais aqui, é que é uma função orgânica que é produto de uma reação. Então, como definição, a gente tem que o sal é todo composto que em água se dissocia liberando um ânion diferente de OH-, né, porque se liberar OH- é uma base, e um cátion diferente de H+, porque se liberar H+, é um ácido. Então, se não libera OH- e não libera H+, ele tem que liberar outras coisas. E no nosso caso aqui, a gente vai ver depois, na reação, eu falei para vocês, sal é o produto de reação, justamente entre um ácido e uma base. Então, sempre que eu reajo um ácido com uma base, eu vou formar um sal mais água, sempre, tá? Então, o produto de reação de um ácido com a base forma o sal mais água. Bom, mas se eu sei que ácido libera H+, e base libera OH-, para onde que eles vão se não formam sal? Eles vão justamente formar a água. Olha só, se eu formo H+, com o H-, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, exatamente a molécula de água. E o restante do ácido da base forma o sal. Essa reação é chamada de reação de neutralização, justamente porque o íon H+, que é o que dá a característica ácida para a solução, e o H-, que é o que dá a característica básica para a solução, um vai neutralizar o outro para formar a água que tem pH neutro, ok? Então, aqui só para exemplificar uma reação de neutralização, tenho o HCl, o ácido clorídrico, e o hidróxido de sódio, NaOH. Tá? Então, nessa reação, como que seria a reação de neutralização entre esse ácido e essa base? A gente primeiro tem que ter em mente qual que é o íon positivo e o íon negativo de cada substância. Então, aqui no HCl, eu tenho que o H é o positivo, que vai formar H+, e o Cl é o negativo, né? Porque a gente viu que o HCl dissocia em água, formando íons H+, e Cl-. E a gente viu que o NaOH, são a base, em água forma o íon Na+, e OH-, né? Então, esse seria o positivo e esse seria o negativo. E do ácido, o hidrogênio seria o positivo e o Cl negativo. Sempre dentro de uma reação, eu vou reagir o positivo de um, no caso, o positivo da base é o Na+, com o negativo do outro. No caso do ácido aqui, o negativo é o cloro. Né? Então, reagindo o positivo de um com o positivo de outro, vai formar o sal, né? A salificação, formação do sal, NaCl, que é o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Sobrou o quê? O OH da base com o H do ácido clorídrico, né? Do ácido, os dois reagindo para formar a neutralização aqui, para formar a água, certo? Então, só tem em mente quem que é positivo e quem que é negativo de um do outro para reagir. Cargas diferentes, né? Então positivo de um com negativo da outra, depois positivo de um com negativo do outro, tá? Nunca positivo com positivo, negativo com negativo, certo? Bom, e a última função aqui, os óxidos, né? Um conceito bem simples também, não tem muito o que falar dos óxidos não, apesar de ser muito utilizado
no curso de vocês, e aí dentro de sala eu volto com esse conceito, dando alguns exemplos para vocês. E dentro de conceitos são aquelas substâncias que possuem o oxigênio como ânion monoatômico. O que quer dizer isso? Mono seria um, átomo, atômico seria átomo, né? Então possui um átomo. Na verdade não é bem um átomo só, não. Na verdade é um elemento, né? Então eu teria o oxigênio como ânion, como um único elemento, que a gente viu que pode existir fosfato, sulfato, permanganato, que tem oxigênio, porém ele não está sozinho como ânion, né? A própria base, que é o H-, tem oxigênio, mas não está sozinho. Quando eu tenho o oxigênio aqui, igual no Na2O, óxido de sódio, e o oxigênio está sozinho, ele é o negativo, né, da substância. E ele está sozinho, isso aqui é um óxido, né? Então tem Na2O, K2O, CO2, CO, né? Tem vários tipos de substâncias de óxidos, né, que o oxigênio está sozinho aqui como ânion monoatômico. Tranquilo? Então ele sendo mais eletronegativo, é o negativo da substância e ele tem que estar sozinho, tá? Associado a um metal aqui, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai tirando aí durante a aula, tá? Tem um fórum, né, de dúvidas, fórum de discussões também, entrem lá, não deixe de fazer essas atividades. Qualquer coisa estou à disposição de vocês, ok? Um abraço, até mais.